Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Silma. Hoje a nossa aula é para os estudantes do 6º ano. Eu sou professora de língua portuguesa e o tema da aula de hoje é o uso da vírgula em orações coordenadas assindéticas, estabelecendo relações de sentido. Vocês sabem o que é uma oração? Sabem o que são orações coordenadas? E orações coordenadas assindéticas? Já ouviram falar? Nós precisamos falar um pouco disso tudo para falar do uso da vírgula nessas orações. Está bem? Bom, então orações coordenadas são aquelas que participam do mesmo período e são sintaticamente independentes. O que é isso? É que elas têm sentido completo sozinhas, tá? Quando eu tenho um período com duas orações, as duas são independentes. Uma não precisa da outra para ter sentido completo, tá? As orações coordenadas são independentes. Uma não precisa da outra, está bem? Eu coloquei dois exemplos. Os anos passavam, a responsabilidade crescia. Nós temos duas orações, veja bem, são dois verbos. Passavam, cresciam. Vocês precisam saber que a oração é um enunciado linguístico e que ela precisa obrigatoriamente de verbo. Tá? Toda oração tem verbo. Ah, eu já vi oração sem verbo. Não. Você já viu frase sem verbo, tá? Porque a frase, ela pode ter verbo ou não. Toda oração é uma frase, mas nem toda frase é uma oração. A frase só é oração se ela tiver verbo. Está bem? Então, aqui eu tenho duas orações. Os anos passavam é uma oração. A responsabilidade crescia é outra oração. Então, eu tenho um período formado por duas orações e estas orações, vocês podem observar que elas são independentes. Eu posso separar as duas, cada uma é autônoma, ela tem seu sentido próprio, sem estar precisando uma da outra para completar o sentido, tá? Por isso, elas são orações coordenadas. Elas juntas formam um período composto. O que é um período composto? É o período formado por duas ou mais orações. Quando tem apenas uma oração, nós dizemos que o período é simples, tá? Quando tem duas ou mais orações, é um período composto. Então, nós temos um período composto aqui, formado por duas orações coordenadas, porque elas separadas tem seu sentido próprio, independente. E o outro exemplo, o tempo corria, é uma oração. Ela crescia rápido demais, é outra oração. Olha só, são dois verbos, corria, crescia. Se tem dois verbos, é preciso que tenha duas orações, tá? E vocês podem observar que elas também são independentes. O tempo corria tem sentido completo sozinha. Ela crescia rápido demais, também. Elas se juntaram, formaram um período composto, mas uma não depende da outra para ter sentido. Então, eu tenho aqui dois exemplos de períodos compostos por coordenação. Mas o que é isso, professora? É que, veja bem, são compostos porque tem duas orações. E são compostos por coordenação porque são formados por orações coordenadas, independentes, tá? Então, período composto é aquele constituído por mais de uma oração. Período composto por coordenação, as orações se ligam pelo sentido, mas não existe dependência sintática entre elas. Veja bem, não existe dependência sintática, mas pelo sentido é preciso ter. Eu não posso juntar duas orações e formar um período composto com orações que não tem nada a ver uma com a outra. Está bem? É preciso pensar na coerência, no sentido. E orações coordenadas assindéticas não são introduzidas por conjunção, tá? Então, chegamos ao tema da aula de hoje.
Orações coordenadas assindéticas. Vocês já sabem que a oração coordenada é aquela que é independente, não precisa da outra. E a assindética, porque ela não é introduzida por conjunção. Vocês sabem o que é conjunção, não é verdade? Aquela palavrinha que liga orações, é uma palavra muito importante, porque ela liga orações, ela estabelece relação entre uma oração e outra, tá? Mas nas orações coordenadas assindéticas, nós não temos conjunção nenhuma, tá? Elas são ligadas por uma outra coisa. Adivinhe, já sabem? Pelo tema da aula de hoje, vocês já devem estar pensando que é a vírgula que separa as orações coordenadas assindéticas. Então, nós já vamos aprendendo uma regra da pontuação hoje, tá? Que regra é essa? Que nós separamos por vírgula as orações coordenadas assindéticas. Outro exemplo. Pense, compare, use a vírgula. Nós temos aqui um período com 3 orações. Veja bem, são 3 verbos. Pense, compare, use. Então, são 3 orações. A primeira oração, pense. A segunda, compare. A terceira, use a vírgula. Eu quero que vocês observem uma coisa. Separadas, vocês observem que fica mais lento, tá? Porque eu digo pense, depois compare, aí a outra, use a vírgula, tá? Porque eu tenho 3 orações. Agora, quando eu junto as 3 em um período composto, veja bem como é mais dinâmico, mais rápido, olha lá. Pense, compare, use a vírgula, tá? Porque as 3 estão no mesmo período. As 3 estão formando um período composto. Este período também é um período composto por coordenação. Por quê? Porque as orações são coordenadas. Ah, mas como eu vou saber disso, professora? Separo as orações, como elas estão separadas aqui, e posso observar que cada uma tem sentido completo. Uma não precisa da outra. Que sinal de pontuação mostra uma pausa menor? Porque eu pedi que vocês observassem aqui. Quando eu coloco as 3, veja bem, eu tenho que separar uma da outra por vírgula. Quando eu coloco as 3 separadas, se são 3 orações, eu vou ter que encerrar cada uma delas com o ponto final, tá? O ponto final indica uma pausa maior e a vírgula indica uma pausa menor. Por isso que no período composto, formado por orações coordenadas assindéticas, nós observamos que há uma dinamicidade maior, é mais rápido, tá? Porque como eu vou separar as orações por vírgula, a pausa é menor, tá? Então é mais rápido. Então a vírgula é um recurso da escrita para mostrar que as ações acontecem de forma sequencial, porque há uma sequência das ações, mais rapidamente. Agora nós vamos fazer atividades, tá? Aquecendo o pensamento. Olha lá, vamos pensar. É para aquecer o pensamento. Prestem bem atenção no enunciado dessa atividade. Cada pessoa tem uma história de vida. Todos nós temos. Se nós olharmos para trás, né? Pensar na nossa família, tá? Veja bem, vocês já estão no 6º ano. Veja há quantos anos vocês estão na escola. Quanta coisa vocês já viveram na escola, né? Com os familiares de vocês. Dá para contar uma história, não dá? A vida de cada um poderia ser um filme. Já pensaram nisso? Imagine que todas essas pessoas retratem apenas uma em diferentes fases da vida. Olha só, as diferentes fases da vida dessa pessoa. Até chegar aqui, ó, com a bengala, tá? Agora vem a proposta da atividade. Escreva uma só frase contando a vida da personagem ilustrada. Que desafio, hein? Nós vamos ter que colocar isso em uma frase só, em um período só. Como são várias ações, porque aqui mostra a pessoa em várias fases da vida, então nós vamos ter que falar de várias ações.
falaremos de uma sequência de ações, não é? Então, nós teremos um período composto bem grande, tá? Eu já contei pelas fases aqui, o período deverá ter 12 orações. Nossa, como é possível? É possível sim, tá? Eu coloquei, se nós estivéssemos juntos, obviamente eu pediria que vocês fizessem essa atividade sozinhos. E depois eu teria o maior prazer em avaliar a atividade de cada um. Mas como não estamos próximos, eu mesma organizei as ações, mas inicialmente eu coloquei as ações sem pensar em pontuação, tá? Só coloquei o ponto final. Ficou estranho, não ficou? Fica até difícil para ler, vocês concordam comigo? Tá, então vejam abaixo. Eu reescrevi o período e organizei por meio de vírgulas. Olha, cada oração está separada da outra por vírgula. Eu não pude usar conjunção porque eu tinha que construir um período composto por coordenação com orações coordenadas assindéticas, quer dizer, orações que não têm conjunção. Então, o meu recurso foi separar todas as ações por vírgula. Veja bem a sequência de ações. Antônio nasceu, virou um bebê lindo, cresceu, tornou-se uma criança, começou a frequentar a escola, brincava, virou um rapaz, começou a trabalhar, virou um adulto, começou a usar óculos, envelheceu, começou a usar bengala. Tá? Então, tá toda a história da vida dele ali, conforme as imagens, né? Toda a história está aí. E, olha bem, cada oração, você pode, eu sei que é uma oração porque tem verbo, olha lá, nasceu, virou, cresceu, tornou, começou, brincava, começou, virou, começou, envelheceu, começou, tá? Então, eu tenho aqui 12 orações, vocês podem contar, eu já havia contado, né? Por isso que eu já estou afirmando para vocês. E todas elas estão separadas por vírgula. Eu posso separar essas orações? Posso. Se eu separar cada uma, eu formarei 12 orações, 12 períodos simples. Mas o que vai acontecer? Eu vou ler e vou achar assim monótono, cansativo, não vou achar nada dinâmico, tá? Então, colocando todas elas assim, o mesmo período, vocês podem observar é que essa sequência fica mais dinâmica, mais rápida. Mais outra atividade. Olho vivo, pequenas diferenças, grandes mudanças. Vamos ver. No exercício abaixo, você vai comparar frases com pontuações e sentidos diferentes. Seu trabalho é dizer em que os sentidos se diferem. Então, do lado de lá, as crianças viajaram no tempo. É uma oração, olha lá o ponto final. A outra, conseguiram recuperar os 4 elementos. Voltaram para casa. Vocês viram que eu li cada uma com uma pausa maior, porque olha, são orações, né? Olha bem, são períodos de apenas uma oração, então o ponto existe uma pausa maior, né? Mas agora o que foi que eu fiz? Eu juntei todas elas no mesmo período. Aqui eu tenho 3 períodos simples e aqui eu tenho um período composto formado por 3 orações. E aí o que eu precisei fazer? Eu precisei separar as orações por vírgula. Veja bem, eu vou ler e vocês vão perceber como é mais dinâmico. As crianças viajaram no tempo, conseguiram recuperar os 4 elementos, voltaram para casa. Viu? Tá, diferenças de sentido, porque aqui eu coloquei no enunciado da atividade, ó, seu trabalho é dizer em que os sentidos se diferem. Vocês pensaram nisso? Mas eu coloquei aqui. A escrita com pontos, como aqui desse lado, faz parecer que ocorreu um longo tempo entre uma ação e outra. Vocês perceberam isso?
A escrita com vírgulas, como aqui, dá mais dinamicidade. Faz parecer que os fatos ocorreram com mais rapidez. Certo? Qual a função das vírgulas nas orações da segunda coluna do exercício anterior? Aqui, qual é a função? É justamente separar uma oração da outra, tá? Elas servem para isso. Porque imagine colocar todas elas juntas no mesmo período, mas sem separar por vírgula. Ao digitar o texto abaixo, já é outra atividade. O digitador omitiu as vírgulas. Talvez ele tenha esquecido, né? Você poderia adicioná-las adequadamente? Veja bem. Muitas pessoas plantam árvores, cuidam de animais, protegem os rios, preservam a natureza. Mas está estranho, não é? Porque eu não separei por vírgula, tá? Então, o trabalho de vocês é adicionar essas vírgulas, tá? Então, venham juntos comigo. Vamos colocar essas vírgulas no lugar certo. Muitas pessoas plantam árvores, vírgula. Cuidam de animais, vírgula. Protegem os rios, vírgula. Preservam a natureza. Qual a importância de se usar a vírgula nos espaços assinalados por você? Ao usar as vírgulas, nós separamos as ações que o mesmo sujeito praticou. Vocês perceberam que o sujeito de todas essas orações aqui é o mesmo? Muitas pessoas, tá? Se eu fosse separar, ficaria assim. Muitas pessoas plantam árvores, primeira oração. Muitas pessoas cuidam de animais, é a segunda oração. Muitas pessoas protegem os rios, é a terceira. Muitas pessoas preservam a natureza, é a quarta oração. Mas quando eu junto todas elas, se o sujeito é o mesmo, obviamente eu vou colocar apenas no início do período, certo? Muito bem. E eu trouxe 4 orientações muito importantes que vocês precisam se lembrar para controlar a Covid-19, tá? Então, olha só, higienizar as mãos, evitar cumprimentos, né? Cobrir quando vocês tossirem, né? Evitar sair, usar máscara se precisar, tá? E é isso. Um grande abraço, amei estar com vocês hoje. Até a próxima aula. Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente.